Bom dia, vamos iniciar nosso dia estudando a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração. Obrigado, Pai querido, por mais uma manhã que o Senhor nos deu, de graça, de vida. Agora pedimos que o Teu Santo Espírito repouse sobre nós e nos dê iluminação para entendermos a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Leitura de hoje, Marcos, capítulo 1, versículo 21 até o 28. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Primeiro vou fazer uma revisão aqui de algumas palavras, depois a gente vai fazer uma meditação. Então, Cafarnaum era o lugar onde Jesus foi conhecido como a cidade de Jesus, né? Ele estabeleceu morada em Cafarnaum. Eu não lembro aqui qual é o evangelho que fala isso. Foi Marcos mesmo que a gente leu. Não foi Marcos. Mas nos próprios evangelhos fala isso. Que Jesus, e Cafarnaum era a sede dele, era a morada dele, de onde ele morava, né? Deixa eu ver se tem anotado aqui. Pois bem, vamos continuar. A sinagoga, aqui fala, foi ele ensinar na sinagoga, né? A sinagoga era um centro judaico. Era tipo o que nós temos como igreja hoje, né? Porque antes, né, não existia as igrejas como existia hoje, né? Tinha o templo, né? Tinha somente um lugar de adoração, que era o templo. Mas quando os judeus estavam no cativeiro babilônico, né? E não podiam, o templo também estava destruído, né? Eles não tinham como adorar no templo, então e estavam longe também da sua pátria, né? Longe de Jerusalém. Então eles estabeleceram centros judaicos onde eles podiam se reunir e fazer adoração a Deus aos sábados e se reunir, né, para ensinar a lei, né, para que eles não perdessem a tradição, não perdessem a essência judaica deles. Então assim foi criada a sinagoga. Aí depois que eles voltaram do exílio, continuou, né, e até o tempo de Jesus, né, se eu não me engano, acho que até hoje existe, né, as sinagogas, né. Então seria como se fosse uma igreja hoje, né, uma congregação, uma pequena congregação ali, né. Então Jesus foi ensinar na sinagoga, era o costume dele, né, e sempre aos sábados para a sinagoga ou para o templo, né. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
Então, por que Jesus tinha autoridade? Porque ele conhecia a palavra, né? Ele conhecia de verdade, né? Ele era a palavra encarnada, né? Então, ele tinha autoridade, ele não ficava dizendo, fulano de tal, como eu, por exemplo, aqui, quando eu estou falando aqui, eu falo, baseio em tradição, baseio em estudos que eu fiz, né? Mas eu mesmo, né? Não é de mim mesmo, isso foi alguém que me ensinou, né? E com Jesus ele aprendia com o próprio Deus, né? E ele conhecia realmente, sabia do que ele estava falando. E outra coisa, né? Ele, ele pregava o que ele ensinava. Aliás, ele pregava o que ele vivia e vivia o que ele pregava. Os escribas e os fariseus, como aqui fala aqui, não era como os escribas, né? Então, os escribas e os fariseus, além deles não terem segurança naquilo que eles falavam, né? Eles apenas falavam a opinião do fulano, do ciclano, né? Sobre aquele tema, tinha essa questão também que eles não seguiam, né? Em Mateus 23, Jesus denunciando ali, os escribas e fariseus falam muito bem sobre isso, né? Eles dizem e não fazem, né? Então, para mim, essa é a maior característica do cristão, que não tem autoridade, né? Para a gente ter autoridade, a gente tem que dizer e fazer e dizer, né? Ou seja, viver aquilo que prega, pregar aquilo que vivemos, né? Para que a gente possa ter essa autoridade que Jesus tinha, né? E a sua autoridade não era apenas para pregar, a gente vai ver aqui, né? Que ele também tinha autoridade sobre os espíritos malignos. Outro, outro tema importante, né? Porque não é todos que têm autoridade sobre os espíritos malignos. Porque os espíritos malignos, eles embora seja uma verdade desconfortável, né? Mas eles estão presentes na nossa vida, a vida toda. Eles nos acompanham no nosso dia a dia. Então, eles sabem quem nós somos. E para a gente ter autoridade sobre eles, né? Eles têm que ver realmente o poder de Deus na nossa vida, né? Eles têm que ver realmente que Jesus está acima de tudo na nossa vida, que Jesus está à frente de tudo, né? No caso de Jesus, Jesus tinha comunhão com o Pai. Jesus era ungido pelo Espírito Santo. Jesus era poderoso nas Escrituras. Então, tudo isso fazia com que eles tivessem temor dele, né? E sem contar que Jesus também era a segunda pessoa da Trindade. Eles sabiam quem Jesus era, como aqui diz, né? Então, eles respeitavam muito bem Jesus, porque eles sabiam quem ele era, apesar de não amar, apesar de não obedecer, mas eles tinham temor, né? Porque eles sabiam o poder que Jesus tinha, né? Então, é muito importante, porque teve uma vez que alguém quis imitar Paulo, né? Quando eu estava falando de Paulo, né? Paulo também tinha essa autoridade sobre os espíritos, né? E os judeus acharam bonito aquilo, né? Tem um texto no livro de Atos que fala isso. E aí quiseram também expulsar demônios, né? Aí falava assim, eram 7 judeus, né? Que se juntaram para expulsar o demônio de um homem. E eles falaram assim, nós te escolhemos, né? Te expulsamos em nome desse Jesus que Paulo prega. E olha só a falta de intimidade com Jesus, em nome desse Jesus que Paulo prega. Como é que eles podiam usar o nome de Jesus dessa forma, né? E aí o endemoniado, né, usado ali pelo espírito maligno, falou, olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também, mas vocês quem são? Né? E depois disso, né, diz a leitura, né, a escritura que aquele homem deu uma peia naqueles 7 homens, né? E saíram de lá feridos e desnudos, né? Saíram ali fugindo, né, daquele homem. Não conseguiram expulsar o demônio e nem conter a força daquele homem endemoniado, né, que bateu nos 7, né, e os expulsou feridos e desnudos, né, sem roupa rasgada, né. Então, olha que vexame, né,
quando a gente quer fazer algo em nome de Jesus e não tem autoridade para isso. E os demônios, eles sabem. Os demônios, eles sabem quando nós temos autoridade ou não. E é muito importante, né? A gente ter uma vida de santidade, né? Para que no momento oportuno, no momento de necessidade, a gente possa, né? E eu não estou falando aqui que eu tenho essa vida de santidade, né? Eu tenho que buscar. Eu reconheço cada dia que eu tenho que buscar. Tem muitas coisas da minha vida, né? Na minha vida privada, no meu cotidiano, que eu reconheço que às vezes são eles que vencem, né? Se fosse pela minha autoridade, né? Perante eles, né? Quem sabe eu não estaria preparado para ser um exorcista, né? Mas temos que buscar, né? Orar, jejuar. Jesus também falou, né? Que certas castas, né? Somente por meio da oração e de jejum nós conseguimos expulsar. E a nossa luta é contra eles, né? A gente precisa levar em consideração que eles existem, eles estão por toda parte, fazendo uma obra de destruição. O inimigo veio para matar, roubar e destruir. Nós temos que estar preparados para lutar contra eles. Primeiramente no nosso dia a dia, porque a possessão demoníaca, muitas vezes, ela não é notada. Ele está lá, dentro de nós, agindo, fazendo a destruição na nossa vida, na vida da nossa família, e nós não conseguimos, né, enxergar, porque nós estamos totalmente possuídos por eles, né? O Judas estava possuído pelo inimigo, quando ele, ali na Santa Ceia, já estava possuído pelo inimigo, mas ninguém viu ele berrando, gritando, fazendo nenhum escândalo. Por quê? Porque a forma mais poderosa de um inimigo agir contra o outro é assim, no segredo, no silêncio, é, na, é, pegando de surpresa, né? É o elemento silencioso, né? Então é assim que ele trabalha. Enquanto muitos têm medo, né, de ver um exorcismo, de ver uma pessoa incorporada ali manifestando o demônio, às vezes o demônio está agindo na vida dessa pessoa que tem medo, né? De outra forma. Então temos que ter cuidado. Cada dia nós temos que lutar realmente, nos preparar contra ele. Ter essa autoridade que Jesus tinha, porque ele nos deu essa autoridade. Ele deu essa autoridade para os apóstolos e para todos aqueles que crescem. Nós temos essa autoridade, precisamos exercer por meio da palavra, por meio do Espírito Santo, por meio da comunhão com o Pai. Nós vamos vencer. Amém? E outra coisa interessante Jesus, ele mandou aquele demônio se calar, né? Ele estava no momento ali de pregação, de leitura da palavra, e na igreja, no culto, né? O mais importante não é o que o demônio vai falar, e sim o que Deus vai falar, o que a palavra de Deus vai falar. Então Jesus se sentiu muito incomodado com aquela interferência. Ele estava pregando a palavra de Deus e veio um endemoniado atrapalhar o culto, né? Então olha a perspectiva de Jesus, né? Ele não fez uma entrevista com o inimigo, ele simplesmente, imediatamente mandou o demônio se calar e sair, né? Então devemos também, né, levar em consideração isso, né? Sobre a forma como a gente lida com a questão do exorcismo, da manifestação demoníaca na igreja, né? Porque a igreja não é lugar dos demônios, né? Apesar deles também se enxerirem, né? Quererem entrar no nosso meio, né? Se até no culto, né, dos filhos de Deus, os filhos celestiais de Deus, né, que a gente não sabe exatamente se eram os anjos, se eram pessoas de outros planetas, né, que estavam ali adorando, né? Até nesse momento ali, essa reunião especial dos filhos de Deus, né? O inimigo foi lá, né, perturbar, né? Imagina entre nós aqui da Terra, né? Isso,
Ele está sempre lá procurando ocasião para tirar a gente do espírito ali mesmo no momento da oração, da leitura da palavra, do cântico, né? Fazendo a gente ter um momento de reverência, isso é tudo ação dele, né? E, e nem sempre ele se manifesta, né? Mas ele está lá. Mas não deveria ser, né? A gente deveria ter, buscar o máximo para que ele ficasse longe, né? Da, dos cultos, né? Das igrejas, né? E não que ele fosse lá ser fazer palco para ele, né? Para ele aparecer e falar, né? Porque tudo que ele fala ali, que a gente vê as coisas acontecerem, né? Tudo que ele fala não é novidade. A Bíblia já está dizendo que ele já veio para matar, roubar e destruir. Então, a gente não tem nada para ouvir, né? Nada que ouvir dele, né? É simplesmente expulsar, né? E fazer o possível para que não venha novamente acontecer aquilo na igreja, né? Então, é o meu ponto de vista, né, quando eu vejo, né, a atitude de Jesus quando ele via pessoas endemoniadas, né, ele não ficava, algumas poucas vezes, né, ele fez algumas perguntas, mas coisa básica, nada de ficar ali dando palco, né, pro inimigo, né, porque o culto é um lugar de adoração a Deus, né, o centro do culto é Deus, né, a palavra de Deus, né, os demônios, eles, quando eles aparecem, de enxeridos, eles têm que ser expulsos imediatamente. E o que mais a gente pode ver? Essa parte dele mandar o demônio se calar, né? O demônio não falou nada de mentira, né? Pelo que a gente viu aqui, né? Eu sei quem você é, né? Cadê? Deixa eu ver aqui. É, bem sei quem és, o Santo de Deus. Ele mentiu? Não. Ele falou a verdade. Jesus era o Santo de Deus. E por que Jesus mandou ele se calar? Porque ainda não era a hora dele se revelar, né? Lembra que a gente já leu essa parte, né? Que tudo acontecia no mistério de Jesus era no tempo certo. Então não era o momento ainda dele se revelar. E a gente vai ver no livro de Marcos, no livro de Marcos que isso acontece de forma especial. Deus falando para as pessoas, olha, não falem que foi que te curou, não falem que foi eu, não falem. Por quê? Porque ainda não era o momento, né? Porque no momento certo, quando ele se revelasse como Messias, aí ia causar ali todo a inveja, a polêmica, o conflito, a ponto dele ser crucificado. Então, no momento certo, aí ele agiu, ele deixou que as pessoas anunciassem, falassem, e aí foi inevitável, né, o que aconteceu. Mas tudo tem o seu tempo, né? Então, naquele momento, não era, né? Naquele momento, ele estava atrapalhando Jesus a falar que ele era o santo, né? O santo de Deus, né? E aqui fala, correu célere a fama de Jesus, né? Célere quer dizer rapidamente, né? Então, que nossa fama também, né? A fama da igreja, do povo de Deus, né? Também possa correr célere como pessoas de autoridade, que manejam bem a palavra da verdade, como diz, né? Também Pedro parece, né? Que fala, né? Que a gente tem que ser um varão perfeito, né? Que maneja bem a palavra da verdade. Então, que a nossa autoridade corra célere como pessoas sérias de Deus, pessoas que estudam e têm autoridade sobre as Escrituras e autoridade até mesmo sobre os demônios, né? Porque Ele nos deu esse poder, Ele deu para a igreja, né? Ele deu para o povo dele. Só que quando nós somos cúmplices do demônio no nosso dia a dia, como é que a gente vai ter poder sobre eles no momento que eles se manifestarem? Né? Vamos meditar sobre isso, né? Realmente é algo a nós meditarmos bastante. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa leitura, por aprender mais um pouquinho da Tua palavra. E agora, Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a colocar em prática
a seguir esse exemplo maravilhoso do Senhor Jesus, que tinha autoridade, Senhor. Não era como os escribas, que apenas falavam, mas não cumpriam, e que também não tinham conhecimento verdadeiro, realmente vindo do Espírito Santo, mas dependiam de outros homens. Pai, abençoa também nossa vida de forma que nós tenhamos poder, Senhor, sobre o demônio. Principalmente, Pai, no nosso dia a dia. Naqueles momentos que ninguém vê, naqueles momentos que nós estamos vivendo só no nosso ciclo familiar, Senhor. Tu sabes que é nesse momento, Pai, que o nosso verdadeiro caráter é revelado, Senhor. Então, Pai, nesses momentos que ninguém vê, que nós possamos ter poder sobre o maligno, Pai, para que no momento que ele se manifestar, nós possamos ter, Pai, autoridade para expulsá-lo, Senhor. Então, que não haja espaço, Senhor, para o inimigo na nossa vida, Senhor. Nem nos cultos e nem na nossa vida particular, Senhor. Em todos os momentos, Pai, eles batam em retirada, Senhor, ao ver que o Senhor está em nossa companhia o tempo todo. E nós também estamos em tua companhia o tempo todo, Senhor. Dá-nos um bom dia, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, tenha um bom dia na paz do Senhor.